Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu estou muito feliz hoje. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Além de eu já vou falar de ti, meu irmão. Não. Mais alguém lá atrás? Não. Hoje tá vindo aqui na igreja o Henrique. Faz assim, Henrique. O Henrique é um amigo nosso ali do CrossFit. É o mais bonito ali do CrossFit, né? E a gente conversou essa semana, foi uma conversa bem legal, e ele quis nos visitar essa semana. Henrique, eu estou muito feliz mesmo pela tua visita. O Dadá já veio semana passada também ali do CrossFit, e a gente está não convidando as pessoas para vir à igreja, né? Mas nós que somos a igreja estamos indo aos lugares. Amém, irmãos? Eu, particularmente, se você conhecer na Escritura isso, você me mostre, mas eu nunca vi Jesus Cristo convidando as pessoas para ir para a sinagoga. Eu nunca vi. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que mostra que Jesus convidava as pessoas para ir para a sinagoga. A sinagoga era a igreja da época, onde eles se reuniam para falar da Torá, onde eles cantavam os cânticos. Jesus Cristo, ele ia até os lugares. Jesus Cristo era a luz que brilhava sobre a terra, e ele, aonde ele estava, Jesus, ele mudava o ambiente. Eu creio de verdade, irmãos, esse é um pensamento meu, que muitas vezes as pessoas não vêm até essas quatro paredes. Sabe por quê? Os nossos parentes, os nossos amigos, os conhecidos. Sabe por quê? Porque eles não estão vendo a igreja lá fora. E quem é a igreja lá fora? O pastor? Não, é você. Você é a igreja. Você é a luz do mundo, o sal da terra que Jesus Cristo falou. Você é o responsável pelo pregar do Evangelho. Há quem diga, talvez, que você é a única Bíblia que uma pessoa vai ler na vida. Talvez uma pessoa lá fora nunca vai ter a oportunidade de abrir esse livro aqui e ler, mas ele lê através de você, através de quem você é, através das tuas atitudes, seja dentro de casa, no seu trabalho, fora de casa. E eu fico muito feliz, irmãos, que não por causa de mim, ou do Círio, ou da Aline, mas eu fico muito feliz que, de certa forma, Jesus Cristo ele tem se manifestado lá no CrossFit, Henrique. Jesus está lá, cara. Já falei isso algumas vezes para o proprietário daquele estabelecimento, o Marcelo. Acho que 3 anos atrás, eu comecei a fazer atividade física, irmãos. E eu faço atividade física não somente por causa do corpo, mas principalmente por causa da minha mente. Me ajuda demais, eu sou um cara muito estressado. E pastor estressado, sim, muito estressado, irmãos, muito. E a atividade física, ela me ajuda, né, a eu ficar mais leve. E quando eu comecei a fazer atividade lá na Brava CrossFit, os irmãos veio falar de CrossFit, irmão, mas é a minha realidade. Talvez uns irmãos aqui é jiu-jitsu, outros é o futebol, outros é o pimbolim. Tem uns irmãos ali que vão aqui na Beira Rio no Estica Velho, sabe? O Estica Velho é aqueles aparelhos, irmão, que fica rodando a rodinha assim, sabe? É um preparo físico ali que é absurdo, né? E que Deus te usa ali no Estica Velho, né? Irmão, aquela gangorrinha lá é deprimente, né? Aquele que fica para sempre. Nossa. E quando a gente começou lá a fazer atividade física ali, eu falei para o Marcelo, assim, Marcelo, isso daqui não é simplesmente um negócio. Deus quer usar esse estabelecimento para mudar vidas. Deus quer usar esse estabelecimento para transformar famílias. Deus quer usar esse estabelecimento para tirar pessoas da depressão,
tirar pessoas das drogas, tirar pessoas dos vícios. E ele olhou assim com 2 bagão para cima de mim. E eu falei para ele assim: tu não se preocupa com dinheiro. Ele estava no início, bem no início ali. Eu disse: tu não se preocupa com dinheiro, que Deus vai abençoar demais isso aqui. 3 anos atrás. Há 1 mês atrás, mais ou menos, eu estava conversando com ele. E ele falou assim: pô, Dani, lembra 3 anos atrás que tu falou comigo, cara? Estava tão desesperado, preocupado com esse negócio. Deus abençoou tanto isso aqui. Eu assim, cara, eu sei que Deus ia abençoar, mas eu vejo várias pessoas sendo transformadas nesse ambiente. Eu não estou falando simplesmente de pessoas recebendo Jesus lá, não, tá, irmãos? Pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas desmotivadas, pessoas sem esperança, chegam lá naquele ambiente e são transformadas. E eu creio que Jesus quer usar esses ambientes que nós rotulamos como ambientes seculares, mas são ambientes de transformação. Deus quer usar. Deus quer usar o teu trabalho, a tua vida, onde você está, para tocar nas pessoas. 15 dias atrás eu fui lá no Lugar Novo, lá, Henrique. Deus falou comigo assim: vai lá. E eu fui lá, orei com ele naquele lugar, naquele galpão vazio. Daqui a algumas semanas vai começar de novo. Eu fui lá, orei com ele. Eu assim: Marcelo, é a mesma palavra. Se preocupa com as pessoas, se preocupa com a saúde das pessoas, se preocupa com as famílias, porque o dinheiro vai ser consequência. Eu fiz uma oração com ele. Ele chorou lá naquele momento. Não por causa da minha oração, é porque Deus estava ali. Não tinha a ver comigo, irmãos, mas tinha a ver com a igreja de Jesus indo aos lugares. Que nós vemos ternamente que Jesus não quer encher as igrejas. Jesus quer encher o céu. Os religiosos querem encher a igreja. Os pastores corruptos querem encher os bancos, que a igreja esteja cheia de pessoas, não se preocupando se elas estão cheias ou vazias de Deus. Existe um desejo no meu coração, irmãos. Eu falo para vocês, eu não sou pastor dessa igreja, eu ajudo o pastor Fernando só. Existe um desejo no meu coração, que essa igreja seja cheia de pessoas, que não tenha mais lugares aqui, mas que todas as pessoas que estejam aqui sejam cheias de Deus. Pessoas que chegam nos ambientes onde elas estão, lá no trabalho delas, lá na casa delas, lá no ministério que elas têm lá fora. Essas pessoas sejam boca de Deus, mão de Deus, braço de Deus para os perdidos. Jesus disse que nós seríamos o sal da terra, que nós somos o sal da terra. O sal, ele dá sabor, irmãos. Mas eu nunca vi ninguém elogiar o sal. Eu nunca vi ninguém falar de marca de sal. Eu nunca vi ninguém botar o sal em destaque. O sal, ele tem a sua utilidade, depois ele vai para a prateleira de novo. Porque lá, Romualdo, o lugar dele. Ele dá sabor, depois ele volta. Ele dá o sabor e depois ele se esconde. Ele dá glória a quem merece glória. Ele faz aparecer quem merece aparecer e depois ele sai. Eu adoro picanha, irmãos. E quem não sabe, quiser dar também, me convidar para comer uma. Mas você já comeu picanha sem sal? Não serve de nada, não presta para nada. É terrível, irmãos. Assim é o mundo sem a igreja. Assim é o mundo sem a igreja. Marlon, a igreja não precisa de o mundo não precisa de políticos honestos. Isso vai ser consequência da honestidade da igreja. O mundo precisa de uma igreja que se levante em santidade. Uma igreja que seja íntegra em todos os ambientes. Aquilo que eu falo aqui em cima do púlpito tem que ser o mesmo discurso que eu falo lá dentro da minha casa, lá no colégio, lá no CrossFit. Amém? Eu posso sentir Deus nesse lugar já, irmãos. Você pode fechar os teus olhos.
Deus está aqui. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer tocar o teu coração. Deus, Ele quer tocar no teu coração. Eu não sei se existe uma expectativa na tua vida a respeito do que Deus pode fazer. Deus, Ele responde essas expectativas. Se o teu desejo está nele, se você está ansioso por Ele, por algo da parte dEle, eu queria que você começasse a orar nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença. Nós reconhecemos, Deus, que o culto sem Deus é uma reunião religiosa, chata, vazia e infrutífera. Um culto sem Deus, sem a presença de Deus, não serve para nada, Senhor. Um culto sem Deus é melhor que nós tivéssemos ficado em casa. Um culto sem Deus é melhor que nós tivéssemos ido para a praça com os nossos filhos, Pai. Mas se estamos aqui reunidos nessa noite, eu te peço, Senhor, nos visita. Nos visita com a tua presença, Senhor, porque ela é tudo que nós temos. Nós não temos estrutura, nós não temos, Senhor, muitas coisas para emocionar as pessoas. E de certa forma, Deus, eu não sou contra isso, mas eu te agradeço porque somos vazios nisso. Dependemos exclusivamente de Deus nessa noite. Que nós não venhamos sair daqui nessa noite, Pai, dizendo o culto foi uma bênção. Que nós saiamos daqui nos perguntando: Deus, Tu se agradou do meu culto? Tu se agradou das músicas que eu cantei para Ti? Tu se agradou da minha oferta, Pai? Tu se agradou da minha devoção? Qual a Tua impressão sobre a minha vida nessa noite? Porque nós não fazemos culto para as pessoas, nós fazemos culto para Ti, ó Pai, o único digno. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Eu estou bem feliz, irmãos. Essa semana eu completei 13 anos de casado. Cadê minha esposa? Glória a Deus. Na segunda-feira nós completamos 13 anos, né? O número 13 eu não gosto muito, mas fizemos 13 anos com a graça de Deus. Um casamento abençoado por Deus, com muitas lutas, com muitas dificuldades. Porque todo casamento é assim, irmãos. Mas estamos aqui bem. Esse final de semana deixei as minhas duas filhas, eu e a Samara deixamos lá na casa do Luiz Felipe Tutuí, né? Eu não sei porquê, irmãos, no final de semana ele saiu o final de semana todinho de casa, o Tutuí, e deixou as meninas com a Camila, com a esposa dele. Só voltou agora no final da tarde. Falou que tinha trabalho para fazer. Esse papo aí. E deixei as meninas lá e tive um tempo com a minha esposa maravilhoso, irmãos. Nós fizemos uma viagem para Balneário Camboriú e fomos ali num hotel e para sair de casa, né, irmãos? E foi lindo, irmãos. O chão vai tremer. Foi bênção, irmãos. Glória a Deus por isso. O Gilson está aí, meu Deus, meu sogro está aí. E passamos um tempo muito gostoso ontem lá, saímos para jantar, hoje à noite, hoje de manhã já voltamos. Demos uma caminhada até a praia ali de Cabeçudas, fazia tempo que a gente não fazia isso, irmãos, porque com as crianças não dá para fazer. E foi muito, muito gostoso. Queria dizer, Samara, que eu te amo muito, né? Renovo mais uma vez a minha aliança contigo. Minha esposa é uma bênção, irmãos. A minha esposa é uma bênção porque já era para eu começar a estar pregando, né? Mas preciso falar algo. A minha esposa, ela é muito sábia. Tem coisa que ela precisa dar uma ajustada ainda, mas na boa parte ela é muito sábia. Porque
A minha esposa, em sabedoria, irmãos, em sabedoria, de uns anos para cá, ela, com muita delicadeza, com muito amor, ela me confrontou em algumas coisas. E com essa mudança de postura da Samara, eu entendi que eu comecei a ser um homem melhor. Um marido melhor, Henrique, dentro de casa, um pai melhor. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu tenho certeza daquilo que Deus tem para nós dois juntos. A minha oração sempre é essa, irmão, sempre. Deus, se o Senhor me levantar no ministério, eu não quero ir sozinho. Eu quero a minha esposa junto comigo. Eu sempre disse isso. Eu quero a Samara junto. Se eu fui chamado para cuidar de pessoas, eu também quero que ela cuide de pessoas. Se eu fui chamado para pastorear, eu quero que a Samara esteja do meu lado, irmãos, pastoreando. E Deus está fazendo coisas nela, eu creio. Eu creio que Deus está levantando a minha esposa. E eu honro a vida dela. Amém? Estou até mandando buquê de rosa, irmãos. Coisa que eu nunca fiz. De verdade, irmãos, tem gente que ri, mas eu não era muito, eu era meio bruto. E eu estou até ficando romântico, irmãos. Deus está fazendo uma boa obra na minha vida. Você que não crê em Jesus Cristo, olha para o Dani aqui. Amém? Vamos pregar, irmãos? Vamos pregar, porque já tem gente com cara feia aqui. Eu não quero, por favor. Marcos capítulo 14. Deus colocou uma palavra no meu coração. Marcos 14. Glória a Deus. A partir do verso 3. E estando Jesus em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que vocês molestam ela? Ela fez boa obra para mim. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Essa história, ela se dá em Betânia, uma antiga aldeia da Judéia. Betânia ficava cerca de 3-4 quilômetros de Jerusalém, muito pertinho. Era um lugar de passagem, e Jesus de vez em quando estava nessa cidade. Alguns relatos bíblicos se dão nessa cidade. E particularmente, irmãos, eu creio que não era com a cidade que Jesus tinha algo, mas era com as pessoas da cidade. Jesus estava e amava Betânia porque existiam pessoas nessa cidade que Jesus amava. Eu creio que não existe algo em especial em Itajaí, mas se existem pessoas apaixonadas por Jesus, Jesus pode fazer algo nessa cidade. Não existe algo com o Brasil, mas se existem pessoas apaixonadas no Brasil, Deus pode transformar essa nação. Não tem a ver com a geografia, não tem a ver com o território, mas tem a ver com pessoas. Jesus morreu por pessoas, amém?
Jesus morreu por você, por mim. Jesus não morreu por uma cidade. Jesus morreu por seres humanos. Engraçado que a Bíblia fala que estando Jesus sentado à mesa em casa de Simão o leproso. Eu não quero aqui entrar em teologia, irmãos, para tentar decifrar algumas coisas. Você sabe que um leproso não podia estar no meio de pessoas. Um leproso era para estar afastado, separado. A lei já dizia isso. Talvez esse leproso, algumas traduções falam, no aramaico fala que leproso significava fabricante de jarros, mas não existe certeza nisso. Há talvez quem diga que esse Simão, ele tinha a fama de leproso porque ele já havia sido curado por Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo estava na casa dele, porque se ele fosse ainda leproso, as pessoas não podiam estar naquele ambiente. Jesus é recebido na casa dele. O Evangelho de João, capítulo 12, se eu não me engano, 10 ou 12, vai falar, João capítulo 12, que Jesus não estava somente com Simão. Na casa também estava Marta, estavam Lázaro e estava Maria de Betânia, que foi a mulher que teve esse ato de adoração para com Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala da Maria aqui, não é a Maria Madalena, aquela na qual Jesus Cristo havia expulso os demônios, não é a Maria, mãe de Jesus Cristo, mas é a Maria de Betânia, da cidade de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Você conhece aquela passagem onde Jesus Cristo estava na casa delas e Marta, atarefada, servia e correndo para cá e para lá e não parava, tipo a Sônia, assim, sabe? Não para. Sônia, senta nessa cadeira, só um pouquinho. E Maria estava aos pés de Jesus. Essa Maria que tem esse ato de adoração para com o Senhor. Jesus é recebido com uma ceia. Eles fazem uma janta para Jesus Cristo. Imagine, irmãos, o que estava acontecendo do lado de fora da casa. Jesus Cristo estava dentro da casa com essas pessoas. Só que dentro da casa estava Jesus, estava Lázaro, que havia acabado de ser ressuscitado por Jesus. A Bíblia conta que as pessoas não vinham somente até Jesus, mas vinham também até Lázaro, porque queriam ver o cara que tinha sido morto, ficou morto durante 4 dias e Jesus ressuscitou. O cara que já tinha cheirado mal. O cara que já tinha sido desenganado não somente pelos médicos, mas por todo mundo. E ele ressuscitou, então Lázaro ficou famoso. E dentro daquela casa estava Jesus, a grande atração da época, onde Jesus estava, as pessoas corriam, as pessoas andavam em bandos atrás do Senhor, não somente porque reconheciam Ele como Deus, mas porque queriam ver os sinais, queriam ver as maravilhas, queriam ver os enfermos serem curados, os cegos verem, os demônios saindo. E Jesus estava naquele ambiente, junto com os seus discípulos dentro daquela casa. Diante da ceia, Maria, essa mulher, ela pega um vaso de alabastro que continha um perfume muito caro. E ela quebra esse vaso. Eu gosto muito da passagem de Marcos, isso também a Bíblia conta em Mateus e também fala em João, a mesma passagem, mas eu gosto de ler Marcos, porque Marcos descreve que ela quebra o vaso. Os outros evangelhos dizem somente que ela despejou o perfume sobre o Senhor. Essa mulher, ela despeja aquilo que ela tinha de mais precioso. E por que ela tem esse ato de bondade para com o Senhor?
Se você abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus. Aonde que ela estava? Aos pés de Jesus. Ouvia a sua palavra. A Bíblia começa a falar dessa mulher, Maria, ela ouvindo Jesus, os ensinamentos, as histórias de Jesus aos seus pés. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, na passagem que relata quando Jesus havia ressuscitado seu irmão Lázaro, antes da ressurreição de Lázaro, no verso 32 do capítulo 11 de João, diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés. No primeiro momento nós vemos Maria, a Bíblia fala de Maria aos pés de Jesus, ouvindo, recebendo o ensinamento da parte do Senhor aos pés. Depois, quando o irmão dela morre, e ela estava completamente amargurada, já era o 4º dia, quando Jesus chega em Betânia, e quando Jesus tem com ela desesperada, ela se lança aos pés de Jesus e começa a clamar, e começa a dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorava, irmãos, ela chorava copiosamente. Aonde? Aos pés de Jesus. Aos pés, irmãos, é Jesus em pé e ela prostrada. Ela clamava, tanto que no verso 35 do mesmo capítulo 11 de João, o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia, irmãos, diz a Bíblia que Jesus chorou. Só isso. Jesus chorou, sabe por quê, irmãos? Porque ele se compadece do sofrimento dessa mulher. Ele se compadece da dor da família. E ela aos pés de Jesus chora, clama. E numa terceira passagem, irmãos, na qual nós lemos em Marcos, mas no capítulo 12 de João, se o Romero puder colocar lá para a gente, no verso 3, diz: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou com os seus cabelos, e encheu a casa com todo o unguento. Mateus e Marcos dizem que ela derrama o nardo, o perfume na cabeça. João já vai falar que ela derrama sobre os pés, irmãos. Não existe contradição aqui, tá, irmãos? Não existe contradição. Provavelmente pela quantidade de perfume que ela derrama sobre Jesus, aquele perfume ele percorre da cabeça até os pés. João ele relata que o óleo, o perfume estava nos pés, mas Marcos e Mateus vão relatar que ela derrama na cabeça. Só que o que eu estou querendo falar aqui, irmãos, que Maria, nas 3 passagens que a Bíblia fala dela, nós sempre vemos essa mulher aos pés de Jesus, num sinal de adoração. Ela estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, enquanto Marta, sua irmã, trabalhava, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo. Depois, em outro momento, quando seu irmão morre, ela está aos pés de Jesus, angustiada, clamando, orando, suplicando. E num terceiro momento, depois da ressurreição do seu irmão Lázaro, ela novamente está aos pés de Jesus, adorando, reconhecendo que Ele é Deus. Sabe, irmãos, existe um lugar que você precisa estar.
E esse lugar é aos pés de Jesus. O teu lugar não é nas tribunas. O teu lugar não é nos altos palanques. Se Deus te colocar, irmãos, nesse lugar, deixa as pessoas verem você, mas você corra para os pés de Jesus. Se Deus te honrar nessa vida, se Deus te levantar, se Deus te fizer grande, se Deus te fizer conhecido, deixa as pessoas verem, mas você, irmãos, corra para os pés daquele que pode todas as coisas, porque lá é o teu lugar. Numa primeira atitude, essa mulher, ela tem um ato maravilhoso, irmãos. Diz o verso 3 do capítulo 14 de Marcos: veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. A pergunta, não sei se você já se fez, por que essa mulher ela quebra o vaso? Por que ela não derrama? Para você entender, irmãos, existia um vaso e dentro continha um perfume muito caro. Esse perfume, diz a Bíblia, que era o custo de 1 ano de trabalho de um homem. Ela era uma mulher, então provavelmente para ela custou muito mais. Por que ela não derrama aquele perfume, pega o vaso? Por que ela quebra? Eu entendo, irmãos, que ela quebra por um motivo. Ela quebra aquele vaso porque ela não queria guardar nenhuma gota. Ela quebra aquele vaso diante de Jesus Cristo, porque se ela derramasse, poderia ficar um restígio lá no fundo. Mas quando quebra, não existe nada mais que suporta, que guarda. Aquilo que estava dentro vem totalmente para fora, não fica nada escondido lá dentro. Nada fica oculto. O profeta Jeremias, no capítulo 18, vocês conhecem a passagem onde Jesus, ou melhor, Deus leva o profeta à casa do oleiro e diz o texto que o vaso ele se quebra nas mãos do oleiro. Eu não estou aqui, irmãos, querendo fazer teologia disso, mas pelo que eu leio, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que quebrou pela sua fragilidade. Existia uma fragilidade no vaso e o oleiro ele tinha um plano. Pela fragilidade do vaso, quando o oleiro começa a mexer naquele vaso, o vaso se quebra, o vaso se desmancha. E isso fala, irmãos, muito sobre a fragilidade da minha e da tua vida. Deus ele tem planos a teu respeito, amém? Mas você é frágil. Você é fraco. Não, Daniel, eu sou forte. Você é forte em Deus, irmãos. Se depender de você, você não consegue andar 1 milha. Existe uma fragilidade muito grande no ser humano. O cara é um homem saudável, acometido numa doença, aquela força toda se vai. O cara era influente. Numa primeira notícia má, num primeiro escândalo, toda aquela influência cai por terra. O cara é podre de rico, muito dinheiro. Vem uma crise, acaba com a empresa dele, acaba com o negócio dele, acabou. A fragilidade do homem é algo que é muito característico. E essa mulher, ela quebra o vaso, irmãos, porque ela queria que aquilo que habitava dentro do vaso fosse tudo para fora. Ela não via valor no vaso comparado ao perfume.
E eu acho interessante, o Evangelho de João vai falar que quando ela quebra aquele vaso, todo o ambiente é tomado pelo perfume. Não é propriamente pelo derramar do perfume, mas porque ela quebrou aquele vaso, todo o ambiente é tomado. Irmãos, em setembro do ano passado, eu e a minha esposa, a gente teve uma experiência, onde a gente ficou uma semana, a gente foi ali em Minas Gerais, num retiro, e nós tivemos algumas experiências lá com Deus. A gente ficou uma semana sem celular, foi uma semana que eu, não trabalhei, deixamos as nossas filhas aqui, e a gente participou de várias ministrações. E numa tarde, irmãos, nós tivemos uma ministração onde um pastor, ele entregou um barro molhado nas nossas mãos. Nós estávamos divididos em vários grupos. E esse pastor, ele entregou um barro molhado na nossa mão e disse assim: vocês façam agora um vaso. Aí eu comecei a olhar, tinha mulheres junto, geralmente as mulheres são mais habilidosas, e eles começaram a fazer. Ele só falou isso: façam um vaso e Deus vai começar a ministrar o coração de vocês. E eu comecei a tentar fazer um vaso, irmãos. Era um barro desse tamanho e era para fazer um vaso. E daqui a pouco eu começava a rolar pulhado, para tentar dar uma coladinha, para pegar uma dica, irmãos? Porque eu sou ruim com o trabalho manual, e as pessoas fazendo um vasinho bonitinho e com bordinha, e o meu estava muito feio, irmãos, mas era feio demais. Eu assim: Senhor, eu não sirvo para ser oleiro. Aí Deus falou comigo, ele disse: Dani, sim, tu não serves para ser oleiro. Eu sou o oleiro. Por que muitas vezes tu queres moldar a tua vida? Por que muitas vezes tu queres que seja da tua forma, do teu jeito? Tu estás vendo que tu não serve para isso. Confia em mim. Eu disse: Senhor, não é que tu fala mesmo? E a gente continuou falando, ou melhor, trabalhando. E eu comecei a fazer um trabalho manual, irmãos. O meu vaso estava realmente muito feio aos meus olhos. Muito feio mesmo. E no meio do barro tinha umas pedrinhas pequenininhas. E eu comecei a tirar essas pedrinhas do barro, porque eu queria que o meu vaso fosse perfeito, irmãos? Eu queria que o meu vaso fosse lisinho. E eu comecei a tirar aquelas pedrinhas. E quando eu começava a tirar aquelas pedras, o meu vaso ele murchava. E ele se desfazia. Aí a gente não podia conversar entre as pessoas. Eu disse: Deus, mas eu estou tirando as pedras para o vaso ficar melhor. E aí Deus falou novamente comigo: irmãos, Daniel, por que tu queres tirar as pedras da tua vida? As pedras, elas sustentam a tua vida. As pedras que tu acha que é empecilho, as pedras que tu acha que são motivo de te derrubar, que te atrapalham, são elas que te sustentam, meu filho. Eu comecei a chorar, irmãos, com um barro na mão. E eu chorava feito uma criança, porque era exatamente aquilo que eu estava vivendo. E com a mão suja de barro, eu estava todo sujo, irmãos, chorando. E Deus fala novamente comigo, irmão. Eu não estou inventando, isso não é coisa da minha cabeça. Deus falou comigo, irmãos. Deus, Ele falou comigo. Ele disse: estás vendo, meu filho?
Quanto mais eu trabalho na tua vida, mais sujo eu fico. Porque a tua sujeira foi jogada sobre o meu filho na cruz. E a limpeza do meu filho, e a pureza do meu filho foi jogada sobre você. E todas as vezes que eu trabalho na tua vida, as minhas mãos ficam assim. Mas por causa de Jesus Cristo, você é purificado. E eu olhava para uma das outras pessoas, todo mundo fazendo barro, todo mundo com a mão suja. Porque quem trabalha com barro, irmãos, suja a mão. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Quando eu tinha já parado, irmãos, de fazer o meu vaso, que aos meus olhos estava feio, eu já tinha aquelas pedras que eu já tinha tirado, irmão. Quando eu comecei a chorar, eu joguei as pedras tudo de novo dentro do barro. Ah, Deus, é pedra mesmo? Então pega a pedra aqui. E taquei as pedras de novo ali dentro. E eu fiz o meu vaso, e eu não estava mais preocupado com a beleza não, tá, gente? Eu estava preocupado em terminar o vaso. Só que quando eu estava com o vaso na mão, daqui a pouco a moça falou assim, todo mundo terminou, aí todo mundo terminou. Eu ficava mexendo no vaso, e ela falando e eu mexendo no vaso. Aí eu assim, pô, que desgraça, não paro de mexer nesse vaso aqui. Daqui a pouco eu olho, irmãos, todo mundo, enquanto ela falava, com o vaso na mão, continuava mexendo no vaso. E Deus fala comigo, meu filho, enquanto você está nas minhas mãos, eu não paro de mexer na tua vida. Eu só paro quando tu sai. Enquanto tu estás na minha mão, eu continuo trabalhando e te aperfeiçoando e querendo te melhorar. Essa mulher, Maria de Betânia, ela pega esse vaso, pronto, ela quebra. Esse quebrar fala de um quebrantamento, irmãos. O salmista diz que Deus, ele não se compraz em sacrifício. Salmo 51, se eu não me engano, irmãos. Deus, ele não se compraz em sacrifício, mas ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. Se tem uma coisa que chama o coração de Deus, é um coração quebrado, irmãos. É um coração humilde. Marlon, um coração quebrado. Sabe, às vezes a gente começa a chorar e fala assim, Deus, o meu coração está quebrado. Aí Deus responde, mas está do jeito que eu quero. Porque às vezes ele é muito duro, muito firme, muito rígido. Tu não permite que eu trabalhe. Nós falamos nas nossas orações que queremos mais de Deus. Quem é que fala que quer mais de Deus? Levante a mão. Deus, eu quero mais de Deus. Eu creio, irmãos, que você já tem aí dentro de você a totalidade de Deus. Eu creio. Mas por que nós não vivemos a totalidade de Deus nas nossas vidas? É porque ainda existe muito de nós. Não tem a ver com mais de Deus, tem a ver com menos de nós. Não tem a ver com Deus nos encher, tem a ver com nós nos esvaziar. Deus enche a minha vida, meu filho, para eu encher é preciso primeiro que você se esvazie. É mais ou menos, irmãos, uma comparação que você já viu 50 vezes, talvez os pregadores falando, um copo cheio de areia, entulhado de areia, e você quer derramar água simboliza a vida, você quer jogar água dentro desse copo, e as águas transbordam para fora e não penetram dentro do copo. Sabe por quê? Porque o copo está entulhado, o copo está cheio de areia, e Deus te falando, meu filho, para eu te encher, é necessário que você tire algo de você. Para eu te dar, é necessário que você abra mão de algumas coisas. Para eu fazer, é necessário que você se quebre.
É necessário que você renuncie. É necessário que você derrame o seu coração. Deus quer encher a tua vida, meu querido. Quem quer ser cheio de Deus? Levanta a mão aqui. Deus está te dizendo para ti e para mim: abra mão de algumas coisas aí dentro. Para eu te encher, é necessário que você se esvazie. É necessário que você quebre esse vaso. O vaso simboliza a sua vida. E quando nós quebramos, Romualdo, aquilo que lá dentro aparece. Quando essa mulher ela quebra o vaso, o nardo vai para fora. Quando nós quebramos a nossa vida, quando nós nos esvaziamos, sabe o que acontece, irmãos? Não é só coisa boa que vai para fora, também aparece o cheiro ruim. E sabe por que nós não queremos nos quebrar? Sabe por que nós não queremos renunciar? Sabe por que nós não queremos nos esvaziar? Porque automaticamente as nossas mazelas, as coisas podres que existem dentro de nós, os pensamentos errados, as convicções que não têm base na Bíblia, que não tem nada a ver com o Evangelho, isso aí vai para fora. Se você falava que não vai mais com a cara daquela pessoa e você é crente, cheio de Deus, se você se quebrou, irmão, você nunca mais vai falar isso. Se você mentia, você não vai mentir mais. Deus está aí dentro de você, meu querido, na sua totalidade. Eu não creio que quando você entregou a sua vida para Jesus Cristo e você recebeu o Espírito Santo, Deus falou assim: não, olha, eu só vou mandar agora 3% do Espírito. Sabe por quê? Porque ele é muito recente ainda. Ele é muito cru. Tem muita coisa podre dentro dele. Não, ele já veio por completo. E à medida que você vai abrindo mão de coisas pessoais, à medida que você vai se esvaziando, Deus vai crescendo. À medida que você vai renunciando, Deus vai aumentando. À medida que você vai fechando a sua boca, Deus vai abrindo a dele. Essa mulher, ela quebra o vaso. Ela quebra. Talvez existem pessoas aqui nessa noite que estão com o coração quebrado, a vida quebrada, o ministério quebrado, a vida sentimental quebrada. Alguma área da sua vida está quebrada e você está se perguntando: mas por quê? Por quê, Senhor? Deus está te respondendo nessa noite. Sabe por quê, meu filho? Porque eu quero botar para fora aquilo que estava escondido há muito tempo. Eu quero botar para fora aquilo que existe de bom aí dentro. E eu também quero te mostrar para você mesmo. Irmãos, eu não sei se é com você assim, mas comigo é, irmão. Quando Deus começa a me mostrar para mim mesmo, irmãos, é terrível. Quando Deus começa a mostrar a minha ruindade, quando Deus começa a mostrar o meu egoísmo, quando Deus começa a mostrar para mim os pensamentos errados, as convicções que não tem nada a ver com a Bíblia, quando Deus começa a mostrar, a gente responde como Isaías: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Antes eu apontava o dedo e falava assim: você precisa se converter, porque você precisa mudar. Olha cá, aquele lá pecou. Olha lá, aquele lá adulterou. Mas tu vive olhando para a mulher do outro. Mas falava antes, e fala, e apontava o dedo, e apontava. Aí você tem um encontro com Jesus, Deus te quebra, ou você começa a se anular. Você começa a abrir o seu coração para Deus fazer algo dentro de ti. Aí você começa a ver que você não era tão bom assim. Você começa a enxergar que mesmo você sendo crente, mesmo você dando dízimo, mesmo você falando de Jesus Cristo na internet, mesmo as pessoas apontando dentro para ti: olha lá, aquele lá é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Deus te mostra para você mesmo. E se não for a graça de Deus todos os dias na tua vida, se não for a misericórdia de Deus todos os dias, você responde como o profeta: ai de mim, Senhor, eu tenho boas ações, mas eu sou podre por dentro. Por favor, Deus, me transforma. Por favor, Deus, me muda. Por favor, Deus. O diabo quer que você esconda
Jesus quer que você mostre. O diabo quer que você esconda os teus pecados. Jesus quer que você procure uma pessoa de confiança e você confesse. Porque quando você pede perdão a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa ao teu irmão, você é curado. O diabo põe na tua cabeça, peça perdão para Jesus Cristo, conserte isso aí, está tudo certo, fique em oculto. Irmãos, aquilo que é feito em público, aquilo que é feito diante de Deus, precisa ser confessado. E o diabo a todo momento vai colocar na tua mente, a todo momento vai colocar na tua mente: você errou, por favor, não fala nada para ninguém. Você precisa confessar, irmãos. Eu não sei quando é que foi a última vez que você confessou um pecado para alguém. Ah, Dani, faz 15 anos que eu não confesso pecado para alguém. Irmão, você está mais fora do que os lá de fora. Eu não sei quando é que foi a última vez que você pediu perdão. Se não foi ontem, irmãos. Se não foi essa semana que foi a última vez que você pediu perdão para tua esposa, para o teu esposo, para o teu irmão, você está muito fora. Você está muito fora. Porque todos os dias, Deus mostra para você, se você se quebra, se você quebra esse vaso, quem você é. Sabe, Pai, nós pastores não somos perfeitos. E graças a Deus, irmãos, é muito difícil a minha posição aqui como filho falar isso. Graças a Deus, alguns pecados nossos já foram expostos. Tem irmão aqui da igreja que já sabe de pecado meu, irmãos. Eu não guardo, irmãos. Quando eu faço alguma coisa de errado, eu vou lá e falo. Eu não falo somente para minha esposa, eu procuro um irmão. Você precisa confessar, irmãos. Eu não sei por que eu estou falando isso, tá? Não estava no esboço. Você precisa confessar os teus pecados. Você precisa confessar as tuas coisas erradas. Os pensamentos que vêm na tua mente, coisas do diabo, ele tem colocado, disseminado dentro do teu coração. Eu, alguns anos atrás, eu havia cometido um pecado, irmãos. Eu estava em pecado. Eu era ministro de louvor aqui na igreja. Subia aqui em cima no altar. Filho de pastor. De vez em quando o Romero pegava o microfone e falava. E eu estava em pecado. Não era casado ainda. O diabo em todo momento falava para mim: fique quieto. Não peça perdão para as pessoas. Peça perdão para Deus e deixe. Eu ouvi o diabo algumas vezes e eu me arrependia, passava 1, 2 semanas, pecava de novo. Ficava mal, triste, passava 1, 2, 3 semanas, pecava de novo. E o diabo sempre falando ao meu coração, à minha mente. Na verdade ele não fala ao coração, ele fala à mente. Não fala para ninguém, só fala com Deus. E eu nunca conseguia sair desse pecado, Alex. Chegou um momento que eu li na Bíblia que nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus e pedir ajuda aos nossos irmãos para que nós fôssemos curados. Quando eu aprendi isso, eu fui procurar uma pessoa. E eu falei o seguinte para ele, assim: cara, tu me considera pra caramba aqui na igreja. Eu sei que tu me tens como uma referência, mas eu tô pecando assim, assim e assado. E eu já achei, irmãos, naquela hora que quando eu falasse aquilo ali, ele disse: cara, nossa, mas
Eu pensei que tu eras um homem de Deus, eu não sabia que tu cometia esse tipo de pecado. Eu já estava certo, irmãos. Eu já estava convicto que a minha reputação ia cair. Mas eu não aguentava mais viver naquela vida de pecado. Pecado, Daniel, é pecado, irmãos. Assim como você também peca toda semana. Assim como eu peco toda semana. Mas existem coisas que nós não vencemos às vezes. E eu fui lá, falei com esse irmão. Aí ele falou assim para mim: Dani, eu vou te falar uma coisa. Eu já te considerava um homem de Deus, mas depois de ouvir que tu estava pisando na bola e tu vem falar comigo, agora mesmo que eu acho que tu és um homem de Deus, cara. Eu assim, como assim? Eu sou homem de Deus porque eu peco? Ele disse, não, tu és um homem de Deus porque tu estás confessando e obedecendo a palavra de Deus. Quando eu fiz isso, irmãos, quando eu fiz isso, eu nunca mais caí na mesma área. Nunca mais. Nunca mais. Deus, Ele te quebra, irmãos, porque Ele quer te mostrar. Primeiro para você mesmo. E depois para algumas pessoas próximas a você. Você não vai saindo falando do teu problema, do teu pecado para todo mundo, pegar um microfone e falar assim, eu fiz isso. Não, irmão, você vai procurar pessoas que são sábias. Pessoas que não são fofoqueiras. Pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que você confia e você vai abrir o seu coração. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais viver essa situação que eu estou vivendo. E quando você fizer isso, irmão, escreve o que eu estou dizendo. Vai vir cura sobre a tua vida. Porque onde há quebrantamento, ali há restauração. Jesus só restaura aquilo que é quebrado. Amém? Essa mulher, depois de quebrar esse vaso, ou melhor, ela quebra o vaso que continha um unguento de nardo puro. Esse nardo, irmãos, era uma substância muito pura e muito cara. Diz que uma gota, um unguento daquele nardo, uma pequena porção, era o salário de um dia. Quando essa mulher despeja aos pés, na cabeça de Jesus Cristo, Judas Iscariote diz para o Senhor, Senhor, essa mulher está fazendo um grande desperdício, porque ela pegou esse unguento que poderia ser vendido por mais de 300 dinheiro. Um dinheiro representava o salário de um dia. Mais de 300 dinheiro, irmão, era salário de um ano. De um homem, para ela, era muito mais. E por que, queridos, que essa mulher, ela tinha esse nardo puro? Maria Betânia certamente era virgem, e ela não tinha marido ainda. E as moças virgens de Israel, irmão, não sei se você sabia isso, essas mulheres, elas economizavam e guardavam gota a gota, porção a porção, desse nardo puro para o dia da sua noite de núpcia. Então Maria de Betânia estava aguardando esse perfume caríssimo para o dia da noite de núpcias com o seu marido. Ela pega aquilo que havia de mais precioso, aquilo que estava guardado para o seu esposo, para o seu noivo, e ela despeja diante de Jesus Cristo. O Evangelho de João diz que ela solta os seus cabelos. Cabelos simboliza honra. Ela solta os seus cabelos. As mulheres não andavam como vocês hoje. Elas andavam com um véu. E ela solta os seus cabelos e pega os seus cabelos e lava os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. Era como se ela estivesse falando assim, Senhor, a minha honra está diante dos teus pés. Aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, eu quebro diante do Senhor. Tu és mais importante que tudo. O Evangelho de João diz que 6 dias para frente, esse acontecimento aqui, ou melhor, se deu 6 dias antes da Páscoa. E o que aconteceu na Páscoa, irmãos,
que você sabe muito bem, Jesus foi crucificado. Você sabe, irmãos, que Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, ele não recebeu a unção como era o costume dos judeus, porque ele foi crucificado. Quando as mulheres chegam diante do túmulo de Jesus, o Evangelho de Marcos, eu não sei se é capítulo 16, vai falar isso, Marcos 16, vai falar que Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Salomé, elas vão com unguento, vão com perfumes para ungir Jesus Cristo morto na sepultura. Quando elas chegam lá, elas se deparam com um anjo, e o anjo diz para elas assim, ó, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então Jesus Cristo não recebe a unção, não recebe o embalsamento. Jesus não é embalsamado. Só que quando essa mulher, Maria de Betânia, tem esse ato de bondade, de adoração para com Jesus Cristo, Jesus diz no verso 8 de Marcos 14, esta fez o que podia. Repita comigo, esta fez o que podia. Você pode fazer algumas coisas, tá? Existem coisas que estão nas tuas mãos para você fazer. Diz o verso 8, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Eu estou encerrando, irmãos. Imagine Jesus Cristo nesse momento aqui, 6 dias antes da sua crucificação, antes da Páscoa. O coração do Senhor já sabia o que ia acontecer. Provavelmente Samara, Jesus já estava começando a ficar angustiado. Além da angústia da cruz, Jesus Cristo estava lidando com a falta de referência dos discípulos. Enquanto Jesus recebia essa adoração de Maria de Betânia, Judas começa a criticar ela. Os discípulos que estavam diante de Jesus não reconhecem aquilo que ela estava fazendo. Jesus provavelmente naquele momento já um pouco angustiado, quando ele recebe isso da parte daquela mulher, diante de todo aquele cenário, ele disse, meu Deus do céu, existe alguém que entendeu. Existe alguém que entendeu o que pode fazer por mim. Ela se importa com o corpo de Jesus Cristo, porque ela havia ouvido sobre os ensinamentos. Certamente, irmãos, certamente estava no coração de Maria de Betânia que Jesus iria morrer, iria ressuscitar. Jesus já havia falado e provavelmente ela já havia ouvido. Eu não sei quando o meu mestre vai morrer. Eu não sei quando o meu mestre vai ser levado, mas ele falou que seria crucificado. E na mente dela, irmãos, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu estou querendo me colocar no lugar de Maria. Provavelmente o meu mestre vai ser crucificado, o meu mestre vai ser menosprezado, o meu mestre vai ser desprezado. Deixa eu cometer um ato de bondade, deixa eu trazer uma adoração genuína a Ele, um presente a Ele, já que eu não poderei fazer isso na morte, eu faço enquanto Ele viver. Se eu não poderei fazer, se ungir o corpo do meu Senhor quando Ele morrer, eu vou fazer em vida. Ela se importa com o corpo de Cristo antes mesmo da sua morte. Deus está olhando para pessoas que se importam com o corpo dele. Existe um olhar especial de Jesus para pessoas que se importam com o corpo dele. Infelizmente, irmãos, existem pessoas hoje que estão mais preocupadas com o seu corpo do que com o corpo de Cristo. As suas fotos nas redes sociais falam isso. Fotos que expõem não o corpo de Cristo, não que exaltam o corpo de Cristo, mas denigrem o teu corpo.
Homens que deveriam ser santos expondo os seus músculos, o seu corpo, a sua desenvoltura. Mulheres que deveriam guardar o seu corpo para o seu marido, ficam botando fotinho de seio, de bunda. Não se preocupam com o corpo de Cristo, mas estão preocupadas com o seu corpo. Maria de Betânia estava preocupada com o corpo de Cristo. Que Deus levante uma igreja que esteja preocupada com o corpo de Cristo. O corpo de Jesus. Quando ela comete esse ato, irmãos, deixa eu fechar a Bíblia aqui para parar. Judas Iscariote diz assim: Senhor, essa mulher não sabe o que faz. Ela poderia pegar esse dinheiro, 300 dinheiro, e dar aos pobres. Só que o próprio texto diz que Judas não estava preocupado com os pobres. Ele dizia isso porque ele cuidava do dinheiro que estava na bolsa do ministério de Jesus Cristo, e ele era ladrão, e ele tomava o dinheiro da bolsa. Geralmente pessoas que criticam um ato de adoração. Escute o que eu estou falando, irmãos, escreve isso. Pessoas que criticam um sacrifício de um filho de Deus. Pessoas que criticam um ato de adoração de uma pessoa extravagante. Geralmente essas pessoas são ladrão. Como assim ladrão, Dani? São pessoas que retêm aquilo que era de Deus. Você nunca vai ver uma pessoa que participa do ministério de Jesus assiduamente criticar. E o engraçado é que Judas ele critica, mas você não vê os outros discípulos também elogiando. Você não vê Pedro elogiando. Você não vê os outros. Nossa, é isso mesmo, Maria. Você fez algo certo. Você gastou o dinheiro de um ano todo. Irmão, pega o teu salário de um ano aí, tá? Faz as contas. Quanto que você ganha no ano? Você que é trabalhador, você que é aposentado, pegue um ano e agora você despeje diante de Jesus Cristo. Se você fizer isso, irmãos, tem gente que vai falar que você é louco. Tem gente que vai falar que você não precisava fazer isso. Tem gente que vai dizer, irmãos, que isso é coisa de fanático. Tem gente que não vai falar nada. Mas tem um que vai aceitar e vai reconhecer aquilo que você faz. E as pessoas que têm o coração de Jesus Cristo, quando elas enxergam outras pessoas fazendo isso, essas pessoas também reconhecem. Essas pessoas ajudam, essas pessoas incentivam, essas pessoas motivam. Graças a Deus, Pai, graças a Deus, que ainda existem irmãos dentro da igreja que motivam você. Graças a Deus que existem irmãos dentro da igreja que não são indiferentes a todo o esforço que você tem. Graças a Deus que existem pessoas que falam assim: permanece, meu irmão. Mas não está dando fruto, permanece. Deus vai te honrar. Graças a Deus que tem pessoas que continuam orando por você, mas está difícil, parece que a torneira do céu secou. Permanece que Deus vai te honrar. Deus vai abrir as portas. Se existe uma pessoa que tem o coração de Jesus, essa pessoa vai ser um incentivador. Não vai te denegrir. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, essa mulher fez o que podia. E se ela guardasse, Júnior, aquele nardo por mais uma semana, 7 dias, não daria mais tempo. Essa mulher, ela fez aquilo que ela podia no tempo certo. E sabe o que eu estou querendo te dizer, irmãos? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Talvez Deus está falando ao teu coração que você precisa pedir perdão para uma pessoa hoje.
que você precisa reconciliar hoje, que você precisa ajudar hoje. Você está falando assim: nossa, quando a minha situação melhorar, aí eu vou fazer. Quando eu ganhar na Mega Sena, aí sim que eu vou dar. Meu querido, você não sabe de nada. Deus nunca contou com um supermercado para alimentar uma multidão. Nunca. Jesus nunca contou com o Angelone para alimentar 5.000 pessoas. Sabia disso, irmãos? Sabe o que Jesus conta, Jô? 5 pães e 2 peixes. Jesus não contou com um coach para tirar um povo de Israel do Egito. Sabe com quem que Jesus contou? Com um homem velho, sem influência e sem eloquência. Não deixe para fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Não deixa de fazer hoje. Não deixe, por favor, irmãos. Eu sinto no meu coração de dizer para algumas pessoas: Deus tem martelado no teu coração algo. Deus tem falado ao teu coração: faça isso, meu filho. Faça isso, eu quero que você faça isso. E você tem jogado a responsabilidade para outras pessoas. Você tem falado que é trabalho de outras pessoas. Você tem falado que não tem a ver com você. Deus te diz: o vaso você tem que quebrar, o nardo você tem que derramar. Mas Deus, custa muito. Deus te diz: o que custou mais, o meu sangue ou o nardo? A minha vida custou menos do que esse nardo. Eu entreguei tudo, eu derramei até a última gota por você. Sabe, irmãos, a nossa relação com Deus, os irmãos me perdoem, eu falo isso com muito amor. A nossa relação com Deus às vezes é uma relação que nós temos com os mendigos. Sabe o que você dá para mendigo? Você dá moeda. Sabe o que você dá para mendigo? Você dá 1 quilo de arroz. Sabe o que você dá para mendigo? Aquilo que não serve mais para ti na tua casa. O tênis furado, a roupa velha. E essa mentalidade muitas vezes nós trazemos para dentro da igreja, para a nossa relação com Deus. Eu quero te dizer: Deus não é um mendigo. Jesus não é um mendigo. Jesus é o Senhor da tua vida. Você canta, levanta as mãos e chora falando que Ele é tudo para você. Que Ele é o teu dono, que Ele é teu amo. Que você ama Ele mais do que tudo. Por que eu trato Jesus como um mendigo? Por que eu só dou sobra para Ele? Por que eu só entrego o que não tem valor para Ele? Eu acho lindo porque Jesus, Ele não pede para essa mulher fazer isso. Ele não pede. Jesus não pede para que ela entregue o nardo. Jesus não pede para que ela entregue 1 ano de salário. Jesus não pede. Você não vê isso. Sabe quem pede? É o pastor corrupto. É o pastor bandido. É as igrejas. Irmãos, me perdoe por eu estar falando isso. Quem pede para você entregar tudo são aqueles que não entenderam ainda o Evangelho. Jesus nunca te pede. Jesus toca no teu coração de forma muito gentil. Ele toca de forma muito sutil. E Ele te leva a você a viver essa vida. Fecha os teus olhos em nome do Senhor. Eu sinto no meu coração que existem pessoas que precisam se quebrar diante do Senhor nessa noite. Não é Jesus que está te quebrando, mas você está de forma voluntária desentulhando coisas que têm impedido o Senhor de agir.
favor, irmãos, não pense que esse lugar aqui na frente é um lugar especial, que Deus só vai te tocar, que Deus só vai falar se você vier aqui na frente. Não importa o lugar que você esteja, mas se você quer entregar algo para o Senhor nessa noite, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você quiser chegar aqui na frente, você chegue. Se você quiser ficar no seu lugar, você fique. E nós vamos cantar uma canção nesse momento. E por favor, não disperse, mas esteja sensível ao que Deus quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Porta preta Tu és santo, Senhor. do perfume derramado. Tu és santo, Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Cantamos isso, cantamos. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. Sim, Deus. Tua presença vale mais. Vamos cantar, eu quebro. Tua presença Sim, Senhor. vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés,
está do seu lado. Abrace Ele. Aleluia. Jesus está aqui. Glórias a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Lágrimas vão cair, basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro aos pés do meu. E não importa o preço. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Perfume derramado, Oh Deus. tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço Sim, do Deus. perfume derramado. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você está querendo chamar a atenção de Jesus sem quebrar o vaso. Escuta o que eu estou dizendo, irmãos. Só existe uma forma de você chamar a atenção de Jesus: se você quebrar o vaso. Jesus ainda requer santidade da igreja. Jesus ainda não negocia. Ele nunca negociou com o pecado. Pecado continua sendo pecado para Deus. O mundo tem falado, tem confundido pecado com problema. Não, eu tenho um problema. Irmãos, existem problemas e existem pecados. Pecado você larga, problema você resolve. O que é pecado você precisa deixar. Se você é um adúltero, tem que parar de adulterar. Não adianta oferecer perfume para Deus adulterando. Se você é mentiroso, pare de mentir. Não ofereça perfume para Deus permanecendo na prática da mentira. Se você é um trapaceiro, se você usa de palavras torpes, não adianta oferecer perfume caro para Jesus, permanecendo numa prática. Deus está falando com algumas pessoas nessa noite. Meu filho, antes de você quebrar o vaso, por favor, viva em santidade. Eu não me comprazo em sacrifícios. Eu não tenho prazer em sacrifícios sem obediência. Deus, Ele tem prazer na obediência dos seus filhos. Existem pessoas nesse lugar, existem pessoas talvez que estão nos ouvindo nesse momento pela internet, que precisam consertar a sua vida. Jesus está falando com você: conserte algo. Talvez você está patinando, meu querido.
Eu sinto de falar nesse momento, existem pessoas patinando aqui em algumas áreas. Sabe por quê? Não tem a ver com a falta de bênção de Deus, tem a ver com o teu pecado, tem a ver com a tua negligência. Você está correndo para Deus, você está pedindo para que Deus faça algo, e Deus está com a mão no seu peito e fala assim: meu filho, primeiro você conserta, depois você entrega o perfume. Deus ainda requer santidade da igreja. Deus vai levar uma igreja santa para a eternidade. Deus vai levar uma igreja pura, uma igreja que não se corrompe com esse mundo, mas uma igreja que transforma o mundo por aquilo que tem nela. Meu querido, que Jesus enche a tua vida de tal forma que primeiramente você seja transformado, que você seja tocado, que você seja curado. Sabe por que Deus permitiu que você fosse quebrado, que você se quebrasse? Porque Deus quer te restaurar. Restauração. Fecha os teus olhos, nós vamos orar e vamos para nossa casa. A hora se passou um pouco, os irmãos me perdoem. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos levar em paz e segurança para os nossos lares. Mais uma vez, Deus, nós oramos. O que Tu achou do nosso culto, Pai? Não da performance do cantor, não da performance da professora no cultinho. Nós estamos preocupados o que Tu achou do culto da comunidade, Pai. Que o Senhor receba, Deus, isso que fizemos. E se existe algo no nosso meio, essa é a minha oração, Deus, como Teu servo. Se existe algo no nosso meio que está nos atrapalhando de Te cultuar em espírito e em verdade, por favor, nos mostra. Por favor, revela, Senhor, coisas que nós precisamos mudar, para que venhamos Te oferecer, Deus, uma oferta verdadeira e pura. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Que você vá na paz. Uma boa semana em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.